Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, dia 21/3. Vamos iniciando esse nosso encontro. Hoje nós temos a nossa live com o Roberto que vai abordar o sentimento de abandono que muitas vezes nós vivemos, como se nós tivéssemos sido abandonados por Deus, e também vamos compreender como através da prática religiosa, a intimidade com Deus, nós podemos então perceber, nos conectar a caminhos para a cura de uma dificuldade financeira, de uma dificuldade no que diz respeito à nossa prosperidade. Vamos então já iniciar fazendo a nossa oração, para que a gente tenha aí um tempo valioso junto com o Roberto e possa explorar muito todo esse assunto, que é um assunto tão interessante, não é verdade? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentindo a presença de Nossa Senhora junto a nós. E assim que eu sentei aqui, me conectei a esse nosso movimento de hoje, Nossa Senhora, ela me fez viver uma consciência sobre um assunto que desde ontem eu estou abordando com vocês no canal do Telegram, que são os hábitos angulares. E o quanto a adoção de um hábito acaba interferindo em todo o contexto da nossa existência. E eu citei hoje um exemplo, coloquei inclusive uma imagem para vocês, sobre a prática esportiva. E o quanto a prática esportiva, ela pode determinar uma série de interferências positivas em inúmeras áreas da nossa vida. E Nossa Senhora me mostra hoje que um hábito angular também é a prática da oração. A prática da oração vai gerar uma interferência em diversas áreas, segmentos da nossa vida, relações, resultados, percepções, iniciando pelo nosso mundo interior, e o quanto esse mundo pode ser revisto, purificado, transformado através da prática da oração. Então olhamos hoje para duas abordagens: a abordagem do hábito da prática do exercício físico e também da prática da oração. E essa prática da oração nós vamos falar com mais profundidade daqui a pouquinho com o Roberto. Vamos então agora sentindo a presença de Nossa Senhora e mais uma vez percebendo o quanto ela tem se manifestado com o desejo de fazer parte de uma inspiração ao nosso cotidiano. O quanto ela deseja nos inspirar a ações, escolhas, atitudes que nos conduzam a ajustes, mudanças de atitudes que promoverão novas situações, novos alcances, novos resultados, novas dinâmicas na nossa vida. Vamos então agora trazendo no nosso coração toda a nossa família e o nosso desejo de cura para a prosperidade, para toda dificuldade financeira que possa envolver a história da nossa família, a história dos nossos familiares, a nossa história, a nossa vida financeira e próspera. Vamos então fazer a oração pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Confio a minha família, lembrando sempre de você repetir o nome, da sua família, o sobrenome da sua família, a cruz de Jesus Cristo, e cubro a minha família com o sangue de Cristo. Cerco a minha família com a luz de Cristo e digo, em nome de Jesus, que nada haverá de bloquear a obra milagrosa do Senhor na vida da minha família. Em nome de Jesus Cristo, sujeito todos os espíritos do ar, da terra, da atmosfera, da água, do fogo, do vento e dos subterrâneos. Em nome de Jesus Cristo, desfaço e dissolvo todas as maldições,
feitiços, encantamentos, sujeições, quebrantos, ciladas e influências espirituais que estejam se opondo à minha família. Desfaço e dissolvo todas as enfermidades do corpo, da alma, da mente e do espírito que estejam acometendo a minha família ou que tenham sido atraídas pelos próprios erros e pecados da minha família. Retomo agora, em nome de Jesus, e pelo seu sangue derramado na cruz de nossa salvação, toda e qualquer área que minha família tenha cedido a Satanás. Ponho a cruz de Jesus Cristo entre a minha família e todas as gerações dos seus antepassados, separando a minha família de quaisquer familiares que tenham impactado de forma negativa e reconhecendo-os e dando lugar em meu coração. Peço agora que as águas do batismo de cada um da minha família refluam, passando por sua linhagem e removendo todas as influências malignas e ímpias. Pai Celestial, perdoa por favor a minha família. Perdoa por terem permitido em vossas vidas quaisquer influências danosas. Permita que esse seja um momento de novos começos, um tempo de milagres, bênçãos, felicidades e renovação na vida de cada membro da minha família. Obrigada, Pai Celestial, Pai de amor, Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na unidade com o Espírito Santo, nosso Consolador e Revelador de todas as coisas. Obrigada, Maria, Nossa Senhora e Nossa Mãe, por ser advogada de cada membro da minha família e interceder pelas necessidades de cada um junto ao coração de Deus. Amém. Assim seja. Vamos à nossa oração de hoje pela prosperidade na família. Cada dia nós estamos fazendo uma oração diferente. Abre, Senhor, os caminhos financeiros de todos os nossos familiares, incluindo a mim. Dai-me condições de honrar todos os meus compromissos e permita que cada um deles também possam honrá-los. Que por seu santo nome nada fique para trás sem pagamento. A minha família e eu confiamos em Ti e sabemos que nos libertará de tudo que nos aflige hoje. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando vocês que nós vamos na próxima quinta-feira às 9 horas ter a nossa aula que vai abordar vida, ações e soluções. Nessa aula, nós vamos abordar caminhos que não foram explorados por você ainda para te conduzir aos resultados que você tanto busca, que você tanto deseja. Nessa aula, nós vamos falar sobre os pilares que estruturam a nossa existência. Vamos também falar sobre os hábitos angulares e o quanto eles podem nos permitir o alcance de novos resultados. É uma aula gratuita. Se você não se inscreveu, se inscreva. O link para inscrição está na bio. Acontecerá então na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã. Eu espero todos participando. Vou chamar então o Roberto para que ele chegue agora para abordar esse assunto que será tão interessante e tão rico. Aqui. Enquanto o Roberto chega, vamos aproveitar e dar um bom dia no chat para ele.
desejando que o anjo da guarda dele esteja com a gente e que nós tenhamos, então, uma live muito positiva. Bom dia, Roberto, tudo bem? Oi, Kátia, bom dia, pessoal, bom dia. Por aqui tudo bem, bonita oração, super legal, começamos hiper bem. Seja bem-vindo. Que seja realmente uma live muito abençoada, um assunto que todos gostam tanto de abordar e precisam tanto dessa abordagem, né, Roberto? Todo mundo curioso esperando por você hoje. É, de fato, é um assunto que é interesse, todo mundo tem interesse sobre esse assunto e não é de hoje, né? De fato, a parte de Deus, a parte do dinheiro, a parte das nossas dívidas em determinado momento, você falou isso na oração, né? Da nossa saúde, não só a nossa saúde física nos exercícios, como a nossa saúde espiritual e também a nossa saúde financeira, é uma coisa milenar, na realidade, desde o início da criação. Veja, a Bíblia, Kátia, ela fala mais de 2.000 vezes sobre o dinheiro. São mais de 2.300 versículos da Bíblia que falam sobre dinheiro, sobre finanças, sobre riqueza. Então, é uma coisa que serve para todo mundo. E se serve para todo mundo, óbvio, serve para nós. Se todo mundo bebe água, claro que nós temos que beber água. Se todo mundo come, é claro que nós também temos que comer. Né? A Nalda fala, né? A aflição de muitos. É a aflição de muitos, mas graças a Deus tem solução. Graças a Deus. Tem solução para isso. Então, veja, são mais de 2.300 versículos na Bíblia e tem diversos ensinamentos na Bíblia sobre como a gente tratar esse tipo de situação. Nos mais diversos livros, seja no Novo Testamento, no Evangelho, tem bastante coisa sobre isso. E no Antigo Testamento também tem bastante coisa sobre isso. A gente pode abordar ao longo da nossa conversa de hoje. Que máximo! E qual você citaria como um versículo que te toca muito com relação a essa abordagem? O homem não pode servir aos dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Esse é o que pega. Oi? Polêmico. Real, verdadeiro, toca direto a gente, abre os olhos, chacoalha, nos coloca no nosso lugar. De fato, eu estava lendo um pouquinho sobre o catecismo da Igreja Católica, no catecismo da Igreja Católica, e ela no seu capítulo 2113, para quem gosta de acompanhar, deixa eu ler, ela fala sobre a idolatria exatamente em cima desse versículo. Posso ler? Por favor. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é de Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou demônios, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados e do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, de Jesus. Esse versículo exatamente que a gente citou, Mateus 6:24. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus e é, portanto, incompatível com a comunhão divina. Então, não dá para servir, é impossível servir a dois senhores. Ou a gente desagrada um e agrada o outro, ou a gente agrada o outro e desagrada o um. Nesse caso da idolatria, quem que nós vamos escolher? Vamos escolher o prazer ou Deus? Vamos escolher o poder ou Deus? Vamos escolher o dinheiro ou Deus? Para nós que somos crentes, a resposta tem que ser uma só. A resposta tem que ser Deus. E
Jesus, sabedor disso e sabedor de toda a história do Antigo Testamento, claro, e de quanto se trabalhava isso no Antigo Testamento. Aliás, tem um livro super bacana que trabalha bem sobre isso, que é o livro dos Provérbios. Ele deixa lições para a gente, ele deixa orientações, guias de vida. Então, uma delas, quando ele trata especificamente dinheiro, ele falava, né? Não se pode trabalhar, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Usar a palavra dinheiro aqui, né, na Bíblia, é uma pequena modificação do original. O original falava não se pode servir a Deus e a Mamon, porque Mamon era o deus dos pagãos, que era o deus do dinheiro dos pagãos. Então, Jesus, no original, ele faz um confronto direto entre o Deus dos judeus e o Deus do dinheiro dos pagãos. Então, ele não falava dinheiro como espécie, como objeto. Ele falava do Deus do dinheiro, que fazia com que o ser humano tivesse determinadas atitudes voltadas sempre ao dinheiro. Então, Jesus fala nessa situação que nós temos que ter atitudes voltadas a Deus. Jesus não era contra o dinheiro, tanto é que quando ele é perguntado, né, de quem é essa moeda, aí ele fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Se o dinheiro precisa ser utilizado, seja, mas que seja utilizado corretamente. E utilizar o dinheiro corretamente, naturalmente, não é como idolatria. Sim. O meu sentimento, Roberto, é que a gente tem uma abordagem que, na verdade, muitas pessoas trazem para mim. Kátia, eu não quero servir ao dinheiro, mas quando o dinheiro falta, eu acabo me tornando um pecador, porque eu deixo de cumprir com algo que eu tenho um compromisso, e existem compromissos que eu preciso cumprir, como uma conta de luz, uma conta de água, e a partir do momento em que eu me sinto devedor, eu me sinto também em dívida com Deus. Como seria para você essa interpretação? Interpretação, ou na realidade, essa situação é uma situação muito, vou falar, é muito didática, é muito didática. Veja, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e a gente insiste muito nesse conceito ao longo das nossas conversas aqui, a primeira coisa é entender o que está acontecendo. E depois de entender o que está acontecendo, a gente toma posse da situação. Então, faltou o dinheiro. Legal. Ei, para um pouco. Para um pouco. Eu falava sempre para a Gabi, desde pequenininha. Desde pequenininha. A gente gostava muito de ir para a praia, claro, nós somos de Santos, né? E a Gabi, minha filha, que conhece, ela, eu explicava para ela o que ela fazia quando ela se perdesse na praia. E veja, a gente estava lá na praia em Santos e, às vezes, muitas pessoas, praia lotada, ela foi até o mar, depois ia com a gente até as cadeiras, enfim, ficava naquele percurso e era muito comum ela se perder. E, poxa, olha 10 metros para cá, olha 20 para lá, não acha, entra em desespero, o que faz? Então, eu falava assim, filha, primeiro, o caminho é esse. Segundo, a gente está olhando. Terceiro, se você se perder, né? Se você não se achar, a primeira coisa é para, não sai andando. Para. Porque quanto mais você andar nessa situação, mais fácil você está de se afastar da gente. Então, para. Olha em volta. Depois pensa. Se você perguntar para a Gabi qual é a coisa que ela mais lembra de mim, eu tenho assim, 200% de certeza que ela vai dizer, meu pai falava, para, olha e vem. Então, a primeira coisa é essa. Estamos sem dinheiro. Para, olha e pensa. Então, vamos, primeira coisa, compreender a situação. Por que estamos sem dinheiro? Não adianta entrar em desespero. Se a gente for entrar em desespero, mais fácil a gente vai ficar, mais, mais afastado nós vamos ficar da solução, mais fácil a gente vai ficar de piorar a nossa situação. Tem uma
pessoa aqui que eu conheço, ela trabalhou aqui no prédio com a gente e ela ficou sem dinheiro em determinada oportunidade da vida. Teve um problema, ela trabalhava como ajudante e aí caiu da escada e aí não pôde trabalhar e aí ficou sem dinheiro porque não era registrada. Aí foi pedir dinheiro emprestado para um agiota, no final o agiota estava cobrando a vida dessa pessoa. Então, ficar tomando atitudes intempestivas, não é uma coisa que não ajuda, não adianta. Olha, pensa. De repente é melhor negociar uma dívida do que fazer uma multa maior com risco maior. E hoje essa pessoa está na frente. E o agiota cobrando a vida e cobrando bens materiais dessa pessoa, enfim. Então, por que eu acabei caindo nessa situação? Pode ser que eu caí nessa situação por diversos motivos. Pode ser que eu tive, os olhos maiores do que a boca. Pode ser que eu me meti nessa situação. Ou pode ser que seja uma situação como de fato foi com esse rapaz, e ele se machucou e não conseguiu trabalhar. Então, por que eu estou nessa situação? Será que eu fui idólatra? Será que eu fui perdulário? Será que são coisas da vida que querem me ensinar? Será que isso faz parte do meu crescimento? Então, entrei nessa situação. Claro, vamos tomar o exemplo de São José, que a gente celebrou nesse último final de semana, e vamos trabalhar o silêncio, vamos ficar no silêncio, e no silêncio conversar com Deus e tentar encontrar a resposta. E para Deus, como Deus pode nos ajudar a trabalhar problemas financeiros? Essa é uma forma maravilhosa que Deus pode nos ajudar a trabalhar problemas financeiros. Só que aí, cara, vamos olhar aqui, pessoal, né? Vamos olhar para dentro de nós. Não é difícil, tão difícil é a gente entrar no silêncio e querer entender e querer enxergar a real causa do problema? Muito provavelmente nós vamos enxergar na real causa do problema nossos maus hábitos, os nossos maus costumes, os nossos erros, os nossos pecados de estimação. E quantas vezes a gente vê por aí, eu vejo por aí toda hora, gente que pede dinheiro emprestado para fazer uma determinada viagem, porque é a viagem dos sonhos e depois não consegue pagar as contas. Aí depois falta mais dinheiro para pagar. Não é mais razoável eu fazer essa, aspas, viagem dos sonhos? Essa viagem dos sonhos não manifesta na realidade. Eu estou falando de viagem dos sonhos utilizando de uma maneira didática. Pode ser diversas coisas. Pode ser aquele carro que eu quero. Pode ser ou que eu acho, né? É que eu acho que eu quero. Ou pode ser aquela casa que eu estou querendo comprar e na realidade eu não preciso. Eu já tenho a minha casa aqui e meus 4 dormitórios ou 3 dormitórios. Eu quero aquela de 4 ou de 5, porque de repente o meu primo comprou uma parecida. Então, essas coisas, quando a gente entra no silêncio, eu volto, né, na história de São José, aprender de São José, o silêncio, isso nos faz nos encontrar. E às vezes a gente encontra, e muitas vezes a gente encontra coisas dentro de nós que a gente não gosta de. Mas essas coisas, elas são importantes, elas são fundamentais para o nosso crescimento. Quantas e quantas vezes eu não fui para dentro de mim e fiquei olhando e encontrava bichos e monstros dentro de mim. E no fundo era eu mesmo que precisavam ser domesticados, que precisavam ser primeiro conhecidos, para depois serem domados, para depois serem vencidos. Isso faz parte do nosso processo. O dinheiro, nesse aspecto, é uma coisa super bacana para a nossa evolução. Olha, eu insisto, a Bíblia tem mais de 2.300 versículos que trabalham sobre isso, sobre riqueza, sobre dinheiro. Se isso não fosse uma coisa importante para nós, não teria com tanta intensidade, não teria com tanta frequência na Bíblia. Então,
Uau, estou em dívida. Oh, coitadinho de mim. Para, olha, pensa, quem me trouxe até aqui? Por que eu estou aqui? Legal. Então, a gente abordou um pouco a história de repente, a responsabilidade de eu estar aqui nesse ponto, a responsabilidade é minha. Mas pode ser que a responsabilidade não seja minha. Pode ser que a responsabilidade tenha, ou que o motivo seja outro. Veja, uma vez eu estava... Isso é história verídica também, minha história. Tá? Uma vez eu estava numa situação difícil da empresa. A empresa estava numa situação ruim. Talvez eu já tenha falado isso aqui, mas se eu já falei, vamos falar de novo, porque acho que ela cabe bastante na situação, né? Então, a situação estava numa empresa bastante... A empresa estava numa situação bastante ruim e a gente estava com importação e muitas dívidas em dólar, muitas contas a pagar em dólar, né? Em dólar. E naquela época o dólar subiu bastante e a taxa cambial fez com que aquela dívida ficasse praticamente impagável, vamos dizer. E aí eu trabalhava, o que eu faço, o que eu não faço, eu entrei em oração. Falei, o que eu faço? O que eu faço nisso daqui? E Deus veio para mim e falou assim, larga a chave em cima da mesa para descansar. Trabalha até às 6 da tarde, nas minhas orações ele falou exatamente assim para mim. Trabalha até às 6 da tarde, isso é o que você tem que fazer, e deixa o resto comigo. Ele falou para mim, larga a chave em cima da mesa, larga a chave da empresa em cima da mesa e deixa. Tá. Eu importei, tinha que importar. Eu não tenho o que fazer com o campo. Não é uma coisa que está sobre o nosso gerenciamento. Então, depende de outras situações. Mas Deus, Ele é dono de todas as situações. Ele sabe tirar proveito de cada uma das situações para benefício de cada um de nós. Cada um de nós. Por quê? Porque Deus é criador. E é criar. Criar é dar existência a partir do nada. Mas criar não é só dar existência a partir do nada. Criar é sustentar os seres. Deus não dorme. Se Deus dormisse, nós não existiríamos. Ele deixaria de nos sustentar. Então, ele sustenta os seres, sustenta todos os seres da face da Terra. Consequentemente, ele conhece todos os seres da face da Terra. Então, ele sabe, Kátia, o que você precisa, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que cada um de nós que estamos assistindo essa live precisa. Então, ele sabe tirar proveito da situação para nosso crescimento, para que a gente se aproxime dele. Então, ele faz isso diversas vezes para que nós possamos nos aproximar dele. E ele falou lá na chave em cima da mesa. Para mim foi difícil, porque assim, eu meio que sou diligente, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de resolver as situações. Mas aí foi necessário exercer uma outra coisa. Aí foi necessário exercer a humildade, em primeiro lugar, e depois a fé. Ou seja, você não pode tudo. Você não pode resolver o problema do campo. Por mais que você trabalhe, está além da sua capacidade. E você sabe, né? Tem uma máxima aí do pessoal que trabalha, os diretores, os donos de empresa, tem uma máxima, né? Você sabe que tem dois tipos de... Uma brincadeira, claro, mas uma brincadeira com meio de idade. Você sabe que tem dois tipos de chefes de empresa, né? Um que se acha Deus, o outro que tem certeza que é Deus. Essa é boa. Então, muitas vezes, as pessoas que têm cargos desse tipo, elas se acham todas poderosas e tudo vai ser resolvido. E aí confiam, elas confiam. Alguém falou, quem foi? Lúcifer falou que emocionou, transmitiu conforto. Deus não dorme, transmitiu conforto. É isso mesmo, Deus não dorme. A gente dorme, mas Deus não dorme. E aí entra naquela outra parte do abandono que a gente estava falando na semana passada. Talvez a gente fale alguma coisa hoje. Nós podemos até nos sentir abandonados, mas Deus está sempre com a gente. Se Ele não estivesse com a gente, Ele não nos sustentaria. E se nós não
fôssemos sustentados por Deus como seiva de árvore que sustenta a planta, que sustenta a folha, que sustenta os frutos, nós deixaríamos de existir. Ele está sempre com a gente. Uma prova cabal de que Deus está sempre com a gente é a nossa própria existência. Bom, voltando um pouquinho na história da muitas vezes nós nos achamos todos poderosos. Então, isso é uma lição, isso é um exercício de humildade para que a gente possa se colocar, para que cada um de nós se coloque no seu devido lugar. E foi o que eu fiz. Na realidade, ali, ele estava reconhecendo o meu trabalho, quando eu entrei em oração e conversei com ele estava reconhecendo o meu trabalho e estava me colocando no meu devido lugar, falando, olha, trabalha, mas trabalha até onde você tem a competência, tem determinadas coisas que você tem que deixar para eu fazer. E aí, logo depois da humildade, ele estava pedindo para que eu exercesse a fé, para que eu acreditasse. E foi o que eu fiz. De fato, eu entendi isso como ponto de evolução na minha vida, e depois que eu entendi isso como ponto de evolução na minha vida, eu parei, olhei e pensei, né? Como eu falei para a Gabi, eu fiz comigo mesmo, e ele deu um jeito lá nas coisas. Com relação ao câmbio, a gente conseguiu sair daquela situação dificílima, e eu garanto para você, Kátia, eu garanto para vocês, pessoal, garanto para vocês. Não fui eu que me tirei dessa situação, foi ele quem me tirou dessa situação. Roberto, tem uma pergunta e eu queria aproveitar um pouquinho dessa pergunta para também trazer um pequeno testemunho e aí realmente abrir para você explorar um pouco mais sobre esse assunto. A Nalda diz o seguinte: quando esse não é o caso, assim, as coisas acontecem para tirar o dinheiro, coisa simples, o carro quebra, os cachorros ficam doentes, o telhado danifica e por aí vai, né? Quando eu leio isso, me fica um sentimento assim: acontecem para tirar o dinheiro. Será, Nalda, que as coisas acontecem realmente com essa intenção? Talvez até seja para tirar momentaneamente recursos financeiros, mas a intenção final, o meu sentimento, não é impactar na sua vida financeira, mas é a necessidade de parar, sentir, orar, olhar, pensar. E eu gostaria de compartilhar, eu acho que o Roberto não sabe dessa história, quem assistiu as nossas lives todo dia com certeza sabe um pouquinho, tem um pouquinho de acesso a essa história. Mas quando eu decidi mudar a minha vida, quando os recursos zeraram. É muito interessante porque eu trabalhava na empresa do meu marido e quando as coisas começaram a não caminhar bem por lá, a primeira coisa que a gente fez foi procurar o Padre José Estela e pedir se ele orava com a gente. E o Padre José orou com a gente, aí ele pegou nas minhas mãos, olhou para mim e disse assim: filha, permita que o seu marido siga nessa empresa, mas siga o caminho também que Deus tem para você. Vocês estão, os dois, focados numa mesma forma de contribuir. Mas essa empresa é para o seu marido contribuir. Não é para você contribuir ali. Você tem um outro caminho. Olha para tuas mãos. Deus está tentando te mostrar alguma coisa. Saí de lá, parei, olhei. Não, né, Roberto? Saí andando na direção contrária, né? Ainda bem que a Gabi te ouviu, porque eu não ouvi o Padre José naquela hora. E fui parar lá no Guarujá. Saí de Santos e fui lá para o Guarujá. E tenta. Voltamos lá. Padre, oração não deu certo. Ele repetiu a mesma coisa para mim. Filha, você saiu lá de dentro da empresa? Não. Continua com uma sala lá dentro? Filha, pega a sua chave e tranca a porta e vai embora. Leva com você a chave e não entra mais naquela sala. O seu lugar não é ali. E realmente, a gente precisou chegar num estado de realmente muita dificuldade para eu, sem ter a intenção de fechar a porta, ainda teimosa ainda, precisei buscar auxílio e nessa busca acabei entendendo que eu não tinha mais que estar lá dentro dessa empresa. Mas isso, Roberto, levou mais de um ano para acontecer.
E aí a interpretação era sempre essa: por que Deus está tirando recursos? Por que Deus está tirando recursos? Aquele olhar limitado. Eu não entendia que essa falta de recursos tinha o propósito de me parar e pedir: observa, ajusta a sua direção, ajusta a sua rota. Faz sentido isso para você? Tá, tá. Sabe o que nós estamos trabalhando aí? Um pecado capital chamado avareza. Não consegue se desprender das coisas que a gente tem. Ou seja, o pecado capital não é um pecado em si. O pecado capital é um viés de comportamento ou de posicionamento que nos leva a cometer outros pecados. Por exemplo, matei uma pessoa. Eu não matei por matar. Eu matei porque eu fiquei com raiva, ira. Pecado capital. Pecado capital da ira me levou ao homicídio. Ou por inveja. Aquela pessoa tem alguma coisa que eu não tenho, eu vou matar aquela pessoa para pegar os seus bens, por exemplo. Então, inveja. O pecado capital nessa situação é o pecado capital da avareza. A gente não consegue se desprender das coisas que a gente tem. Nessa situação, era se desprender do emprego. Desprender, às vezes, de estar próximo de outra pessoa, às vezes, se desprender daquela sala, às vezes, se desprender da posição. Então, aí tem uma situação de grande crescimento que Deus coloca na nossa vida e, se for necessário dificuldade para que a gente aprenda, Ele faz exatamente esse lance da dificuldade, a gente precisa se desprender. Então, aí nessa situação que era necessário, era abrir mão de algumas coisas que nós temos. Ou seja, deixar a avareza de lado. E a avareza, ela pode ser com dinheiro e pode ser com outras tantas coisas, tá? Pode ser com lugares, com pessoas, com roupas. E isso faz mal para a gente, porque a gente acaba transformando aquele objeto, aquela posição, aquela situação em idolatria. Conforme nós falamos no começo, você não pode servir a dois senhores. Então, nessa situação, na hora que a gente abre mão, o mundo se abre. A gente abre a mão e o mundo se abre. E na hora que o mundo se abre, a gente consegue ver o que está do lado de lá, que estava fechado, para os nossos olhos, porque a gente não conseguia enxergar. Então, o que você fala faz todo sentido. E aí, na hora que eu abro, que o mundo se abre, as respostas vêm. E as soluções chegam para a gente. Mas veja, o que foi necessário aí? Foi necessário a oração. Seja, nesse caso, através ou sozinha, né? Ou nesse caso, através do Padre Stella. Com certeza ele rezou, com certeza ele teve esse discernimento e com certeza desapego, a Adriana coloca, né? É isso. E com certeza tem Deus por trás. Então, essas são formas que Deus também nos ajuda dessas dificuldades financeiras e nos orienta. A Nalda falou, aí de repente se faltou dinheiro ali para arrumar o carro. Tem um livro, assim, todo mundo está acostumado a falar dos Salmos, né? Do livro dos Salmos, é um livro bem conhecido, é o livro de oração dos judeus. Nós, católicos, também usamos muito os Salmos como oração. Próximo dos Salmos ali na Bíblia, e também um livro muito importante, conhecido como livro de sabedoria, livro sapiencial. Salmo é um livro sapiencial. Provérbios é um livro sapiencial também. Provérbio é um livro que ele fala de fatos concretos e boas coisas que trazem lições à vida. Costumes que nós devemos ter, que nós podemos cultivar. Então, se a gente lê Provérbio, a gente vai ter diversas formas corretas de trabalhar o nosso dia. E é legal ler diariamente, porque todo dia vem aquele Jimmy Cricket ali para a gente, né? Nosso anjo da guarda, falando de atitudes que nós podemos e devemos ter para nós bem viver. Então, por exemplo, no caso, você falou um monte de coisa, legal, traz direto para a situação da Ana.
dívida, né? Eu tenho que arrumar o carro. Vamos lá. Vamos ler Provérbios 20 e 21. Olha que legal. Provérbios 20 e 21. Fortuna muito rápida no início não será abençoada no final. Eu podia comprar esse carro? Eu tinha grana para comprar esse carro? Eu preciso do carro? Vamos no 21, 20. Na casa do sábio há tesouros preciosos, enquanto o tolo dá cabo de tudo que tem. Nós não estamos jogando fora as nossas coisas, nós não estamos dando cabo do que nós temos. E Provérbios, Provérbios começou a ser escrito 900 anos antes de Cristo, terminou de ser escrito 400 anos antes de Cristo. Assim, Salomão, filho de Davi, é muito responsável por esses livros dos Salmos, e a linguagem que ele usa é bem essa, é bem direta. E ele faz provérbiozinhos, frases, sentenças que nos ajudam a direcionar o nosso ser e o nosso comportamento. Nesse caso ainda, vamos pegar um outro aqui, 13, 11. Riqueza conseguida sem esforço vai diminuindo. Quem ajunta aos poucos se enriquece. Por trás disso tem uma máxima da economia, lucro é igual a receita menos despesa, né? A máxima da economia. Então, gasta menos do que ganha. Gasta menos do que ganha. Então, se não deu para arrumar o carro, no limite, arruma. Se gasta mais do que ganha. Quer dizer, então, que eu fui arrumar o carro, eu não tinha uma reserva, eu não aprendi a poupar para as eventualidades. Realmente eu não tenho. Então, peraí, há quanto tempo eu não tenho? Eu não tenho desde que eu nasci. Então, não é o problema. O problema é nosso. O problema é nosso de não poupar. Pessoal, as adversidades existem. Sempre vão existir. Então, a gente tem que se preparar para elas. Mas você não consegue resolver todas as adversidades? Claro que não. Mas tem algumas que fazem parte da minha conduta, fazem parte do meu crescimento aqui na Terra, eu administrar. Acima do meu limite, tem Deus que faz por mim. Mas elas sempre vão ser tratadas. 100% das adversidades vão ser tratadas. Algumas porque eu tenho capacidade, competência e devo atuar. Que faz parte da minha responsabilidade. Outras tantas, quando está acima do meu poder, ele cuida para mim. Mas veja, poupar, a gente prevê, né, uma determinada reserva financeira para cuidar do carro, isso faz parte da gente. Mas aí entra naquela situação, né? Quando a gente vai para o silêncio e olha isso, e a gente começa a se enxergar, a gente fala, uau, eu quero gastar. Esse é o meu pecado de estimação. Aí já virou uma decisão nossa. Mas, pelo menos, no mínimo, a gente tomou consciência. E aí, depois que a gente toma consciência, a gente resolve ter atitudes adequadas, atitudes que levam para o bem. E o que é atitude que leva para o bem? Deus é o bem supremo. Atitudes que levam para o bem são atitudes que nos levam a Deus. E isso é imutável. Isso não depende do eu acho isso ou aquele acha aquilo. Deus é único e as atitudes que levam para Deus, elas sempre estão imutáveis. Então, se a gente tem atitudes que levam para o bem de uma forma ou de outra, elas vão sempre ser bem-sucedidas. Deus está por trás. Mas só existe uma atitude que leva para o bem? Não. Podem existir 2, 3, 4, mas sempre atitudes que levam para o bem.
quero ir daqui até Santos. Posso escolher a Imigrantes, posso escolher a Anchieta, posso, de repente, querer ir pela Mogi Bertioga, porque eu quero dar uma passadinha no Guarujá, beleza? Pode ser isso, mas o meu final é Santos e todos esses três caminhos me levam para Santos. A gente usa essas coisas, a gente sabe onde a gente está, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe os caminhos corretos para chegar, cabe a nós fazer. Agora, a gente pode chegar e falar assim, sabe o que é? Eu tenho que ir para Santos, mas eu gosto tanto de Campinas, aí a gente vai para Campinas. Não vai chegar em Santos, não vai chegar em Santos. Então, é bem a gente pensar nessas coisas, e o livro dos Provérbios pode nos ajudar muito, que é uma outra coisa que Deus tem, e Ele nos oferece, que é, antes da gente entrar na dificuldade financeira e resolver o problema financeiro, é evitar que o problema financeiro aconteça. E aí a gente pode se preparar para isso. Roberto, vencemos o nosso horário. Ontem eu falava exatamente sobre isso na nossa live, né? Quando a gente está tão envolvido pela situação, a gente entra num estado de fluxo que a gente nem se dá conta que o tempo passa, né? E acontece muito isso na nossa live. A gente vai no fluxo e realmente acontece de uma forma tão linda, né? Tão abençoada, que a hora acaba se tornando tão curtinha, né? Mas a gente pode seguir um pouco mais com esse assunto. Eu sinto que a gente poderia abrir para perguntas, a gente não conseguiu dar tempo para que as pessoas perguntem, né? Então acho que a gente poderia, não sei se faz sentido para você seguir na próxima live, abordando essas perguntas ainda com o pessoal. A gente pode pôr um quadradinho, trazer as perguntas para cá para abordarmos. E aí a gente finalizaria, então, se fizer sentido, a gente propõe para eles nessa semana, durante as nossas abordagens dos stories, ok? Ok, eu acho que sim, Kátia, me dá mais uns 30 segundinhos, por favor. Eu acho que sim, isso que você falou tem total razão, e a razão disso veio a resposta aqui, para deixar o assunto aberto. Porque na hora que deixa o assunto aberto, todos nós que estamos participando dessa live, a gente fica em condição de receber, de pensar, em condição de receber as coisas que Deus quer mandar para a gente. Se a gente fecha o assunto, beleza, fechamos o livro. Não, livro aberto, Deus quer mandar coisas para a gente. Então, a gente deixar ele, na realidade, deixar esse assunto aberto, é que ele ainda quer agir, é que ele ainda quer cutucar, ele ainda quer tocar a mente e os corações de cada um de nós, porque com certeza absoluta, ele tem mensagens para a gente que ele quer colocar, mas ele não quer colocar aqui, agora. Ele quer colocar no silêncio. Então, fica como dica. Vamos continuar semana que vem? Sim, claro, podemos, sem dúvida nenhuma, vai ser super bacana. Tem um monte de coisa para colocar ainda, mas, pessoal, entrem no silêncio, façam uma oração e para o Espírito Santo e peçam para que ele conte para vocês o que ele tem para contar. Ele tem muita coisa para contar para muita gente que está ouvindo a nossa live. Perfeito. Eu tirei, inclusive, uma foto de uma pergunta que a Ju já fez, né, para nós também abordarmos a semana que vem. E certamente muito válido ficarmos no silêncio, darmos voz para o nosso lado e pedir para que realmente o Espírito Santo nos conduza nesse movimento, não é verdade, Roberto? É verdade. Finalizando aqui, também é importante falar, leiam o Evangelho de hoje, ouçam o Evangelho no momento litúrgico. Hoje, Jesus, ele cura um paralítico. Notem, isso inclusive está escrito no comentário. Jesus está sempre no meio dos problemas. Tem problema, tem Jesus no meio. Se temos problema financeiro, tem Jesus no meio. Façam como o paralítico do Evangelho de hoje fez. Ouçam Jesus, façam o que ele manda e comecem a andar como paralítico. Jesus está sempre no meio dos problemas. Para finalizar também, eu quero aproveitar esse gancho do Roberto e eu quero lembrar vocês mais uma vez. Eu sempre tenho convidado vocês para ouvir o Momento Litúrgico lá no canal do YouTube. E esse momento é um momento muito especial, que o Roberto prepara
com tanto carinho e é uma mensagem diária que acrescenta muito a essa escuta silenciosa, né? E muitas vezes, eu tenho me perguntado muito isso, desde a semana passada, alguns de vocês estão reclamando da escuta, do áudio. Ah, eu tô com dificuldade de ouvir no dia que o Roberto vem. E na semana passada o Roberto saiu, entrou. Hoje eu vi alguns de vocês comentando. E aí eu comecei a entrar em oração na hora em que vocês escreveram isso. E eu não quis, naquele momento, interromper o Roberto. Mas eu sentia muito forte. Se nós estamos tendo uma dificuldade para ouvir, talvez nós estejamos resistindo àquilo que o Padre José estava lá nos dizendo. E vejam, a gente tem uma mensagem para vocês. Ouçam todos os dias essa abordagem fantástica, que existe todo um empenho do Roberto, da Roberta, das pessoas que dão o respaldo para o Roberto, da nossa equipe que faz a postagem, está lá disponível de forma gratuita para vocês e muitas vezes passa desapercebido. E aí, isso é um convite de Deus para vocês todos os dias. E aí chega na live, vocês dizem, poxa, eu não estou ouvindo por completo. Se você não está ouvindo por completo, para. É o momento de parar e observar o que já está sendo dito e que você não está colocando em prática. Então, quantos convites nós entregamos para vocês, mas depende o quê? Da sua ação também. Né? A gente tem ouvido isso de Nossa Senhora todos os dias. Eu dou a linha, eu dou o tecido, costurem o manto. Então, veja, o Roberto tem feito a parte dele, a Roberta tem feito a parte dele, a Eliana, o Ricardo, eu, todos nós estamos aqui empenhados em trazer, ouvir o que Deus tem nos inspirado e trazer. Mas Deus também precisa que você vá ao encontro daquilo que Ele está te presenteando. E existem presentes maravilhosos sendo entregues por Ele. E vocês não estão ouvindo o anúncio sobre esses presentes. Então, vamos realmente fazer um movimento essa semana. Vamos até o canal, vamos assistir, vamos ouvir diariamente, né, essa rica abordagem que Deus tem nos presenteado através dessa unção que entrega para o Roberto, através da palavra da Roberta. E mais uma coisa, vamos compartilhar as nossas lives. Todos os dias Nossa Senhora tem pedido. Compartilhe as lives, convide novas pessoas para participar. E muitas vezes nós estamos ignorando isso. Então, fica mais uma vez aqui o meu pedido. Eu sei que eu estou sendo insistente, mas isso não é uma insistência vazia ou não é uma insistência minha. Eu precisei ouvir o Padre José falando muitas vezes para eu entender que tinha um recado que transformaria a minha vida. Talvez o recado já tenha chegado na sua porta. E agora cabe a você realmente ouvi-lo. Roberto, Deus abençoe. Te vejo agora na comunidade. Vejo a todos também às 17h50 no nosso terço de hoje, que será pela prosperidade, pela cura financeira das famílias. Venham participar, ouçam os chamados. 17h50 nós estaremos aqui ao vivo, orando pela cura. Mas faça a sua parte nesse processo. Já nos vemos na aula, então, Roberto. Até já, no mesmo link de sempre. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Paz e bem, Kátia. Paz e bem, pessoal. Até já. Cada fica com Deus. Até já.